Olá, queridos amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Eu sou a missionária Alessandra Rocha, do canal A Verdade que Fortalece. Este canal que foi criado para estudarmos a Bíblia Sagrada verso a verso, o texto em seu contexto, com a finalidade de alcançarmos o maior entendimento da vontade de Deus para as nossas vidas e para que possamos edificar e fortalecer a nossa fé. Estamos iniciando os estudos dos versículos da Epístola aos Filipenses, carta na qual já vimos na aula passada que sua autoria é do apóstolo Paulo, considerado uma joia de rara beleza. É o grande estandarte da alegria que transborda no meio da dor. Esta carta é um recado de amor mais do que uma exposição teológica e expõe particularidades dignas de serem observadas. Isto é, reflete o sucesso do propósito divino, reflete que o sofrimento pelo Evangelho pode ser transformado em alegria no Evangelho, reflete que nenhuma circunstância pode frustrar os soberanos propósitos de Deus. Reflete ainda a verdade gloriosa de que a alegria do cristão é ultra-circunstancial. Por isso nós intitulamos essa epístola de Incentivo à Alegria de Viver em Cristo, o nosso recurso triunfante. Iniciaremos a unidade 1, na qual falaremos da situação e do trabalho de Paulo em Roma. Estaremos abordando dentro dessa unidade hoje a saudação de Paulo, que está em Filipenses capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 2. A carta começa com a apresentação do remetente. Esse era o método usado naquela época. Paulo não escreve aos seus amigos em Filipos de sua posição de apóstolo, mas sim de sua posição ao lado deles, em julgo com eles no serviço ao Senhor. Suas palavras são para todos os santos em Cristo Jesus, em Filipos, frisando a importância de eles serem unidos na percepção da mensagem que ele está enviando, mas com ênfase especial nos bispos e diáconos da congregação, cujo trabalho é de ajudar e manter irmãos unidos e constantes no serviço do Senhor. Paulo lhes deseja graça e paz de Deus, onde essas coisas abundam, a unidade e a constância também abundarão. Esse é o assunto da nossa aula de hoje. Contudo, antes de iniciarmos a nossa aula, tenho que dar os meus recados. Informar aos irmãos que na descrição desse vídeo vocês encontram a bibliografia, que é a lista dos autores e teólogos que nós consultamos para realizar as nossas aulas. E também esclarecer a todos vocês que vocês podem encontrar a lista de todas as aulas disponíveis no canal de forma rápida no YouTube, que é através da hashtag AVF Alessandra Rocha, tudo junto, entre aspas e em letra minúscula. E pedir a vocês que participem de nossas aulas, deixem os seus comentários, dúvidas e sugestões e divulguem também o nosso canal, para que juntos nós possamos evangelizar, fortalecer e transformar vidas com o estudo da Palavra de Deus. Peço a vocês que também orem por esta obra e por todos os ouvintes. Todos nós carecemos de oração a fim de que o Espírito Santo faça a transformação necessária em nossas vidas. Dito isso, vamos orar, vamos agora colocar o nosso coração na presença do Senhor. Senhor Deus, gracioso e generoso Pai, colocamos o nosso coração em Sua presença, suplicando que a iluminação divina venha nos conceder entendimento aos estudos propostos para o dia de hoje. Ajuda-nos a colocar em prática também Seus ensinamentos, a fim de que sejamos capacitados e transformados com o Teu poder para a glória do Teu santo nome. Assim nós te pedimos e te agradecemos em o nome do Senhor Jesus. Amém. A saudação de Paulo. Vamos ler Filipenses, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 2. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Vimos aqui do versículo 1 ao versículo 2 do capítulo 1 de Filipenses, a carta de um amigo para amigos. Paulo não se apresenta como as demais cartas, afirmando sua posição oficial de apóstolo, que dá a razão do direito que tem de escrever e do dever do destinatário de escutar. Se chama escravo de Jesus Cristo, que dá a entender a possessão absoluta de Cristo, a obediência absoluta a Cristo e a escravidão cristã. Ele também faz a distinção da carta e uma saudação. Todos esses destaques que fizemos, agora vamos comentar cada um dos tópicos.
Observamos na parte introdutória dessa epístola notas características das cartas de um amigo que se dirige a seus amigos. Com exceção da carta aos Tessalonicenses e a breve nota pessoal a Filemon, Paulo começa sempre pondo clara sua posição de apóstolo. Sempre apresenta primeiro suas credenciais. Mas não foi assim quando escreve aos Filipenses. Não há necessidade. Não precisa especificar sua autoridade nem exigir atenção. Sabe que será ouvido com todo afeto. De todas as igrejas, a de Filipos era a que Paulo se sentia mais ligado, e por isso escreve não como um apóstolo aos membros da igreja, mas sim como um amigo a seus amigos. Mas apesar disso, Paulo reclama um título, o de servo de Cristo, o de doulos de Cristo. A palavra doulos em grego significa mais que servo, significa escravo. Um servo tem a liberdade de ir e vir, de ligar-se a outro amo, mas o escravo é possessão de seu senhor para sempre. Quando Paulo se chama de escravo de Jesus Cristo, ele deixa claro a sua situação. Primeiro, que é de possessão absoluta de Cristo. Cristo o comprou mediante um preço, porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês, como está em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20. Já não pode mais pertencer a ninguém a não ser a Cristo Jesus. Outro ponto que ele deixa claro é que se deve a Cristo uma obediência absoluta. O escravo não tem vontade própria. Sua vontade é a do Senhor. As decisões do Senhor é que regem a sua vida. Paulo não tem outra vontade a não ser a de Cristo, e não obedece a ninguém a não ser a seu Salvador e Senhor. Mas ainda há algo mais. No Antigo Testamento, o título comum dos profetas é servo de Deus. Vimos isso em Amós, capítulo 3, versículo 7, e Jeremias, capítulo 7, versículo 25. Este é o título que foi dado a Moisés, a Josué e a Davi. Na realidade, o mais elevado de todos os títulos, mais honrados, é o do servo de Deus. Quando Paulo o adota, se coloca humildemente na mesma linha dos profetas e dos grandes homens de Deus. A escravidão cristã não é uma sujeição rasteira e abjeta, mas sim, como diz o lema cristão, ser um escravo é ser um rei. Ser escravo de Cristo é o caminho à liberdade perfeita. A carta foi direcionada a todos os santos em Cristo Jesus. A palavra que corresponde à tradução santos é ágios. Santo é uma tradução equivocada. Para os ouvidos modernos, a palavra descreve uma piedade quase extramundana. Embora seja fácil captar o significado do termo santo, sua tradução fica difícil. A palavra grega ágios e o seu equivalente hebreu kadosh se traduz muito frequentemente por santo. Observem que a mentalidade hebreia, ser algo do que descreve como santo, fundamentalmente significa que é diferente de outras coisas, algo que, em certo sentido, é afastado do resto dos demais. Para melhor captar o sentido, vejamos o sentido do uso no Antigo Testamento dessa palavra. Para os sacerdotes, como vimos em Levítico capítulo 21, versículo 6, disse: santos serão a seu Deus. Os sacerdotes, portanto, devem ser diferentes dos demais homens, porque estão separados para um trabalho ou uma função diferente e especial. O dízimo era a 10ª parte do produto que deveria ser separado para Deus. Estava prescrito: o dízimo deve ser santo para o Senhor, porque é do Senhor. Está em Levítico, capítulo 27, do versículo 30 ao versículo 32. O dízimo era diferente e se usava com a finalidade diferente. As demais coisas podiam ser usadas como alimento. A parte central do templo era o lugar santo. Está lá em Êxodo, capítulo 26, versículo 33. Isso significa que era diferente de outros lugares e de outros edifícios. A palavra usada particularmente, referindo-se à nação judaica, é os judeus, que eram uma nação santa. Está lá em Êxodo, capítulo 19, versículo 6. São santos para o Senhor Deus, que os separou dentre as demais nações para que fossem dele, dentre todas as nações da terra. Vimos isso em Levítico, capítulo 20, versículo 26. Deus estabeleceu com eles uma relação particular,
Vimos isso em Amós, capítulo 2, versículo 2. Os judeus eram diferentes de todas as demais nações porque tinham um lugar especial no plano, e no esquema e no propósito de Deus. Mas os judeus renunciaram a desempenhar na vida e na história o papel que Deus lhes tinha atribuído. Quando o Filho de Deus veio ao mundo, se negaram a reconhecê-lo, rechaçaram-no, rejeitaram-no e o crucificaram. Israel perdeu seus privilégios e responsabilidades, os quais passaram à igreja, que se converteu no novo e verdadeiro Israel, o verdadeiro povo de Deus. Por essa razão, assim como os judeus tinham sido uma vez ágios, santos, diferentes, agora os cristãos devem ser ágios, são os santos e os diferentes. Dizer que os cristãos são santos significa, portanto, que são diferentes de outras pessoas. Mas o que quer dizer essa diferença? Quer dizer estar em Cristo, como o pássaro no ar, o peixe na água e as raízes de uma árvore na terra. Viver na atmosfera e no Espírito de Cristo é viver num mundo em que cada coisa nos fala dele. É viver uma vida na qual nunca nos sentimos separados dele, nem por um só minuto, onde sempre nos sentimos rodeados e favorecidos por sua presença e por sua força e o seu poder. O cristão é diferente porque sempre e em todas as partes é consciente da presença de Cristo que o circunda. Assim, quando Paulo fala dos santos em Cristo Jesus, pensa nos que são diferentes de outros e que estão consagrados a Deus por sua especial relação com Jesus Cristo. Isto é possível para todo cristão, e o que todo cristão deveria ser. Em Cristo é o nosso relacionamento, e que o cristão vive. É em Cristo que recebemos a nossa salvação. Em Cristo estamos seguros e temos todas as coisas que precisamos. Em Cristo nos tornamos um novo povo com novos sentimentos. Recebemos uma nova mente ou uma nova maneira de ver as coisas. Em Cristo recebemos um novo encorajamento para viver como cristãos e novas habilidades para trazer esses incentivos e usar essas habilidades com ousadia e intrepidez. Estar em Cristo é tomar posse da plena salvação, mas não apenas os benefícios que temos estão em Cristo, como também nós mesmos estamos nele. Temos que entender que os cristãos estão em dois mundos, pertencemos concomitantemente nos dois reinos. Aqueles crentes de Filipos tinham seus nomes arrolados no livro da vida, no céu, mas também seus nomes estavam arrolados na cidade de Filipos. Paulo está dizendo que a igreja tem um endereço espiritual e o outro endereço geográfico. Ao mesmo tempo, a igreja está em Cristo, ela está em Filipos. Aqui, no endereço geográfico, a igreja enfrenta lutas, crises, dores, perseguições. Aqui há dor e lágrimas. Aqui o diabo fustiga e ataca os crentes. Aqui alguns tropeçam e caem. Aqui cruzamos vales sombrios, andamos por caminhos repletos de espinhos e atravessamos desertos causticantes. Entretanto, ao mesmo tempo estamos imperturbavelmente seguros em Cristo. Estamos assegurados com Ele nas regiões celestiais. A saudação de Paulo. A seus amigos é através das palavras graça e paz. Estes dois termos realizam a síntese maravilhosa do Evangelho das Boas Novas. As bênçãos da carta destacam três preciosas verdades. A natureza da bênção, em uma única frase, graça e paz, resultam em salvação para o homem integralmente, tanto do corpo quanto da alma, e não apenas prosperidade espiritual. A graça inclui a ideia básica de alegria e deleite e de beleza e brilho. Com Cristo, a vida se faz encantadora, pois o homem já não é escravo da lei, mas filho do amor de Deus. Pela graça temos o encontro supremo de descobrir Deus como nosso Pai. Assim a graça é um dom imerecido. É o favor de Deus para os pecadores. É a disposição de Deus de dar ao seu melhor àqueles que merecem o pior. Já a paz é uma palavra de enorme alcance. Ela nunca significa uma paz negativa. Nunca implica a simples ausência de dificuldades. Paulo estava preso e ele saúda a igreja com a paz.
Paulo fala da paz que excede todo o entendimento e também do Deus da paz. Nós temos paz com Deus, paz de Deus e o Deus da paz. Significa bem-estar total, algo que faz o bem-estar supremo do homem. Essa paz sempre tem de ver com as relações pessoais, a relação do homem com ele mesmo, com o próximo e com Deus. Essa é a paz que nasce da reconciliação. A paz é uma bênção espiritual, física e material. É uma bênção temporal e eterna. Ela fala de um bem-estar completo. Em segundo lugar, a paz é o alvo da bênção. Essas bênçãos mencionadas, graça e paz, são endereçadas aos membros da igreja de Filipos, quer líderes, quer liderados. Todos os crentes podem e devem se apropriar da graça e da paz. Isto é mais do que uma saudação. Essas dádivas devem estar não apenas na nossa boca, mas no nosso coração. Não deve ser apenas um cumprimento no início da carta ou na abertura de um culto, mas uma experiência gloriosa na jornada da vida. A terceira verdade que encontramos é a fonte da bênção. A graça e a paz vêm da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Somente Deus pode dar a graça e a paz. A atitude de Paulo a respeito de Jesus Cristo não é meramente a atitude de um homem para com Deus. A preposição de governa ambos os nomes, revelando que Deus Pai e Jesus Cristo têm a mesma substância, a mesma natureza, o mesmo poder. Só Deus pode reconciliar o homem consigo mesmo. Apenas Ele pode oferecer ao homem salvação. Essa bênção não provém de Paulo, nem de qualquer líder ou concílio, mas de Deus Pai e do Senhor Jesus. A bênção não procede da igreja nem dos líderes da igreja, mas do Deus bendito que salvou a igreja. Nunca esqueçam disso. Assim, queridos, chegamos ao final da nossa aula de hoje. Passemos às nossas considerações finais. Paulo qualifica a si e a Timóteo de servos, doulos, escravo. No sentido espiritual, é alguém que serve ao seu Senhor com alegria de coração, em novidade de espírito e num desfruto de perfeita liberdade, recebendo dele uma gloriosa recompensa. Filipenses é a única epístola na qual Paulo menciona os oficiais da igreja por parte. Ele mostra uma distinção entre dois ofícios, bispos, anciãos, para a supervisão do ministério, na igreja em geral, diáconos, para o ministério de compaixão. Com a menção destes dois ofícios, Paulo afirma o ministério integral da igreja, um ministério de palavra e ação, que foi refletido pela igreja em Filipos. Servo de Jesus Cristo quer dizer: eu sou a possessão de Jesus Cristo. Eu faço a vontade do Senhor. Eu obedeço ao Senhor de forma absoluta. Eu glorifico somente a Ele. Ele se responsabiliza por tudo na minha vida. Quando Paulo implora a graça e a paz para o seu povo, quer que cheguem a desfrutar a alegria do conhecimento de Deus Pai e a paz da reconciliação com Deus, com os homens e com eles mesmos. E esta graça e paz só podem porvir de Jesus Cristo. Vamos orar encerrando a nossa aula de hoje? Senhor Deus, gracioso Pai, cada versículo das Sagradas Escrituras tem muito a nos ensinar. Pedimos que este estudo venha nos iluminar para que tenhamos o despertamento da importância de nossa posição de servos e escravos com alegria no coração, pois nossa postura nos coloca no patamar de filhos eleitos e escolhidos do Pai, para glorificar o seu santo nome. Pois em Cristo participamos de sua herança como co-herdeiros do Pai. Assim nós oramos, agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, queridos, nós nos despedimos agora, agradecendo a vocês pela audiência e a Deus, mais uma vez, pela liberdade e oportunidade de estudarmos a Palavra de Deus, que é a verdade que nos fortalece. Abraço a todos, até a próxima aula, se assim Deus nos permitir. Até lá.